Graça e paz, pessoal, da parte do Senhor e Salvador Yeshua. Glória a Deus. Que o Senhor continue a ministrar em nós, dando discernimento da sua palavra de modo espiritual, amém? Hoje o assunto é bem interessante, né? Toda a palavra do Senhor é maravilhosa, ela é inspirada pelo Espírito Santo. E o que vai ser colocado hoje tem muito a ver com a nossa história atual, né? Estamos presenciando a geração do arrebatamento não secreto, uns colocam arrebatamento secreto, tá uma confusão, por isso que eu quero esclarecer algumas coisinhas aqui. Se vocês for pro YouTube aí, vocês vão ver pessoas até dando data, né, dizendo que o arrebatamento vai ser agora em setembro, no dia 23, 24 ou 25, ou seja, não tem uma data certa, é 23, 24, 25. Bem, a palavra já nos adverte que o dia e a hora ninguém sabe, nem o filho, somente o pai. A retirada do povo do Senhor, que é o mesmo que retirar o trigo e colocar no celeiro, proteger, eu coloquei um vídeo aí, acontecimentos, que fala bem desse processo, né, a ideia do arrebatamento, porque só tem uma mensagem que fala do arrebatamento, né? Porém, as pessoas desconsideram outras mensagens e para um evento como esse, exige-se que muitas situações ocorram, né? Para se cumprir, porque a palavra do Senhor ela tem que se cumprir, né? Então tem gente aí dando data. Pode ser hoje, pode ser amanhã, pode ser qualquer dia, mas não estipulado pelo homem, tá? É o dia do Senhor. Esse vai ser um dia terrível, um dia que a Bíblia descreve como um dia terrível, porque é o dia de juízo. Então, como que o Senhor vai retirar o povo de forma secreta e aí as pessoas vão continuar vivendo aqui uma grande tribulação, se não está de acordo com a palavra do Senhor? Ou seja, porque a ideia do arrebatamento que as pessoas colocam é como se vai retirar, e eu vou ler aqui 2 Tessalonicenses, vai retirar aquilo que o detém. Só que as pessoas não lêem o contexto e fala dá uma interpretação fora do contexto. E é perigoso, porque tem muita gente que tem dificuldade de compreender a palavra. Então ela vai pelo que o outro está passando para ela, né? Então, para não ficar essa confusão, eu já coloquei muitos vídeos, como eu falei aí, o acontecimento. Mas a palavra do Senhor, ela tem que ser entendida de modo espiritual, tá? Então, eu vou ler aqui 2 Tessalonicenses, se vocês quiserem acompanhar aí, capítulo 2. Vai falar a respeito do homem e do pecado, tá? Então, aqui diz: irmãos, quanto à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele, rogamos a vocês que não se deixem abalar nem alarmar tão facilmente, quer por profecia, quer por palavra, quer por carta supostamente vinda de nós, como se o dia do Senhor já tivesse chegado. Tá vendo aqui, ó? Como se o dia do Senhor já tivesse chegado. Não deixe que ninguém os engane de modo algum. Antes daquele dia virá a apostasia. E então será revelado o homem do pecado, o filho da perdição. Este se opõe e se exalta acima de tudo o que chama Deus, ou é objeto de adoração. Ou, não quer dizer que é objeto, porque as pessoas, elas têm uma facilidade muito grande de serem enganadas, né? Como por exemplo,
Depois eu continuo aqui. As pessoas têm que, muitas das vezes, se submeter a regras religiosas e elas aceitam tudo. Elas aceitam que um ser humano que precisa da redenção em Yeshua seja canonizado. Elas aceitarão certamente com muita facilidade alguém que decreta paz e segurança universal, aceita como essa pessoa uma pessoa boa. Se é um político que coloca meia dúzia de propostas boas, sendo que a finalidade é outra, as pessoas acreditam. Então, as pessoas são muito facilmente enganadas, né? Então, aqui ele coloca: este se opõe e se exalta acima de tudo que se chama Deus ou é objeto de adoração, chegando até a assentar-se no santuário de Deus, proclamando que ele mesmo é Deus. Verso 5: não se lembro de que quando eu ainda estava com vocês, costumava lhes falar estas coisas, e agora vocês sabem o que está detendo, para que ele seja revelado no seu devido tempo. A verdade é que o ministério da iniquidade já está em ação, restando apenas que seja afastado aquele que agora o detém. Então será revelado o perverso, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e destruirá pela manifestação de sua vinda. A vinda desse perverso é segundo a ação, vou colocar aqui, de Lúcifer, tá? Satanás, tá? Com todo o poder, com sinais e com maravilhas enganadoras, ele fará uso de todas as formas de engano, de injustiça para os que estão perecendo, porquanto rejeitaram o amor à verdade que os poderia salvar. Por essa razão, Deus lhes envia um poder sedutor, a fim de que creiam na mentira e sejam condenados todos os que não creram na verdade, mas tiveram prazer na injustiça. Aqui está muito alinhado a questão dessa marca na testa ou na mão. E também lá em, não me lembro exatamente se é em Tiago, o Timóteo, que fala, o Gálatas, quando nós fomos selados pelo selo do Espírito da promessa, que é quando a gente ouve a mensagem, o Evangelho, né? E não nos esquecemos. Ou somos selados com o selo do Espírito Santo, como adoradores, como servos, que creem na redenção, ou somos marcados por engano, né? São basicamente esses dois tipos de pessoas que existem na Terra. E o engano, ele é sedutor, porque ele sempre está voltado a questões de envolvimento, de entretenimento, coisas que fazem com que a mente do ser humano, que está sempre necessitando de questões momentâneas para ter sentido na vida. Então, essa é a brecha que o homem do pecado usa. Porém, esse império da iniquidade, como diz aqui, ele já era operante desde o tempo dos profetas, né? dos discípulos. Ele já era operante. O que o detinha, né? O que estava detendo ele? No sentido ali, né? Porque Deus veio à Terra com seu Espírito, com o Filho encarnado. Então, ali ele estava detido, não tinha como ele se manifestar. Aí ele foi preso, aí Apocalipse vai unir aqui a mensagem, falar desses 1000 anos, depois ele será solto para enganar as nações. Porque existe uma hierarquia, né, que é obedecida. Os principados, as autoridades que estão nas regiões celestiais, elas têm um papel de juízo.
se invocadas aqui ou manifestadas, é sempre por conta da rebeldia e da ação do homem, tá? São coisas que não se deve brincar. A própria palavra fala que os feiticeiros não herdarão o reino dos céus. Porque se querem a manifestação ou a ação de entidades, é um negócio gravíssimo. Porque aí, para você ver o quanto que o ser humano, ele é o seu próprio destruidor. Nós somos templo, morada do Espírito Santo. Temos capacidade enxua de fazer grandes obras em favor do Evangelho, em favor da palavra, em favor do reino. Por outro lado, há aqueles que querem ser e são sepulcros, são depósitos da ação do mal, né? Invocadas, procuradas. Então, essas coisas, infelizmente, elas existem. Porém, o agir do inimigo, né, no sentido do engano, dessas coisas assim, ela sempre é advinda da ação do homem. O homem, ele se corrompe por várias questões, né? E é livre, o homem é livre. Claro que quando o homem se corrompe, ele é manifesto um mal na vida não só dele, mas daqueles que dependem dele ou daqueles que vão comprar ou aderir àquilo que ele produz, né? Então é uma cadeia de escravidão muito grande, em especial quando se refere à questão do levar a mensagem. Por isso que eu coloquei, tem muitas pessoas que são adeptas, né, a sempre estar aceitando tudo que ouve dos homens. Só que a palavra, ela precisa ser ouvida e verificada se de fato o que se lê, né, tá ali escrito. Então é preciso ter zelo, porque não é de hoje o agir do iníquo, né? Não é de hoje a operação do engano. É de muito tempo. Por isso que não toda a humanidade é uma humanidade devota ao Criador, voltada para o Criador, temente ao Criador. Existem inúmeras entidades, inúmeras religiões que as pessoas se adaptam, né? E para que fique aqui, para que eu vá para Apocalipse, eu não fique aqui mais explorando essa questão, né? Do iníquo. Eu fiz um resumo aqui, né? Porque a palavra, basicamente, ela vai descrever a ação desse iníquo, né? Porque o iníquo, ele é opositor. É opositor aquele que se opõe a tudo que é sagrado, a tudo que é divino, a tudo aquilo que é incopiável, porque não se pode copiar, a criação foi o Senhor que fez. Então o iníquo, ele usa o conhecimento para desfocar o conhecimento da verdade e muitas das vezes impedir que a mesma seja propagada. Então ele é opositor. Onde que ele age? Ele age onde dão legalidade, né? Infelizmente. Sendo ele opositor, o resultado da sua ação será para a perdição. E para que nós possamos entender o que é perdição, é tudo aquilo que é contrário às instruções que o Senhor, né, já coloca desde do Êxodo, através da vida do patriarca Moisés. Está lá os mandamentos, depois Yeshua vem dar um reforço em relação ao amor ao Criador acima de tudo, amor ao próximo, nisso se cumpre a lei e os profetas. Então, a única possibilidade de cumprir a lei é amando. O amor que está acima de qualquer compreensão do amor que sentimos aqui. É um amor fraternal.
um amor que não quer nada em troca, um amor que muitas das vezes não se tem nenhum reconhecimento do feito ou da ação, um amor porque a pessoa ama ao Criador. Então, o resultado do amor ao Criador, de toda a sua criação, de tudo que vem dele, é fluir esse amor ao próximo, ao semelhante, né? Automaticamente, o que esse iníquo recebe? Ele recebe exaltação, é algo muito automático. E exaltação, muitas das vezes, de pessoas que estão em escala superior no requisito, na questão, né, financeira. Então, ele é exaltado, ele é cultuado, né? É esse tipo de exaltação. As pessoas esperam que no contexto geral toda a raça humana vai adorar um iníquo, porque as pessoas vão estar aqui, foram deixadas aqui, tem até filmes aí que fala, né? Deixados para trás. Aí o Senhor retirou a igreja dele, só que essa é a grande mentira do século. Mentira contraditória do que diz a palavra do Senhor, tá? O apóstolo mesmo diz aqui, ó, no versos 3 de 2 Tessalonicenses 2. Não deixe que ninguém os engane de modo algum, antes daquele dia virá apostasia e então será revelado o homem do pecado, o filho da perdição. Então não é nada em oculto. É para ser conhecido quem é o iníquo e quais são as propostas dele. O último vídeo eu deixei eu falei, né, não de forma muito aberta, o caminhar das coisas na questão da geopolítica, né, no que está acontecendo aí na atualidade. Então, entenda que é algo grande, né? É alguém que vai ter liderança mundial, sim. É alguém que as maiores potências lhe darão poderes de executar o propósito que ele vai em pouco tempo mesmo. Daniel descreve 3 anos e meio. Daniel, Apocalipse fala um pouco de tempo, será solto por um pouco de tempo, depois dos 1000 anos. Então não é um tempo assim, larga escala. A questão é, esse Nico já está agindo, ele já foi revelado quem é, né? Porque o agir inicial não é conhecido de todos, mas hoje já se sabe que está agindo, né? Então não vai ter essa coisa de um arrebatamento secreto. Até porque essas coisas aqui descritas em Tessalonicenses 2, segundo Tessalonicenses capítulo 2, não é secreto. Apostasia é apostatar-se da fé. Ou seja, alguém que no requisito engano, aparentemente, são pessoas que denominam alguma entidade, alguma crença, só que pelos frutos profundos você jamais vai ouvir essa pessoa exaltando ao Criador. Você jamais vai ouvir essa pessoa exaltando o Filho, porque a salvação é pela fé no Filho. Dificilmente, mas pessoas que estão ao seu redor, né, muito próximas, vão passar a ideia de que são pessoas que devotam de fé, que são até cristãs. Porque o engano, ele tem que vir de forma camuflada, sim, porém com meias verdades, né? Senão o povo fica muito esperto. Mas quem está atento aí no que diz a palavra do Senhor, não tem como ser enganado. Como eu li, né? Ele sempre esteve em ação. Esse mistério, né? Peraí, deixa eu ver aqui. Esse mistério, né? Mistério da iniquidade sempre esteve em ação. Aí tem um detalhe aqui muito importante. Ele será destruído de que maneira?
pelo sopro da boca de Yeshua. Aí agora tá a questão aqui, né? Questão do X. Só essa questão a gente pensa e já cai por terra. Essas datas, né, que as pessoas colocam. E essa ideia de um arrebatamento antes e depois do juízo. Ele será destruído pelo sopro da boca de Yeshua. Aqui o apóstolo coloca que o que o impedia, né? Ali fica claro que quem estava impedindo era o próprio Deus, Yeshua, ali na terra, o verbo encarnado. Quando ele sobe, né? A ação, presta muita atenção nisso. A ação já é operante. Por quê? Ele foi preso, o Senhor prendeu por 1000 anos. Não quer dizer, gente, que é o iníquo aqui na terra de séculos em séculos agindo. Eles estão como é que fala lá que a nossa luta não é contra sangue nem carne, mas contra potestades e autoridades que estão nas regiões celestiais. Invocadas, essa ação, ela acontece. Por conta disso, né? Tanta gente aí adeptas a idolatrias, a orgias e tantas coisas mais. Porém, o iníquo aparente, agindo depois desses 1000 anos, ocorrerá. E é impressionante, né? Como as coisas são muito claras quando você passa a buscar, a entender a questão da geopolítica. Porque é um governante que está, né, alinhando com outros países, né, fazendo alinhamentos para que seja possível a questão de decretar a nova ordem, né, decretar um novo tempo. Embora, para isso, muitas coisas são unidas nessa questão, né, da governança. As pessoas têm que se adaptar a um novo tipo de governança. E isso já está acontecendo já faz um tempo. Não será surpresa, né? Para muitos não será surpresa. Agora aqui, o que eu quero deixar bem claro, e foi por isso que eu vim aqui, né? Porque eu já tenho falado dessas coisas aí e tal, para nós nos atentarmos, a questão da mudança das transações, isso eu já tenho dito. O foco aqui é que você não se deixe enganar. Daqui a pouco vão começar a dizer que Yeshua veio e você ficou. Assim, eu falo, né? Como se eu estivesse falando diretamente. E isso não é possível, porque com o sopro da boca de Yeshua ele será destruído. Mas ele será destruído pela manifestação de Yeshua. Não vai ter, gente, duas ações. Yeshua retira o povo, fica quietinho ali, deixa o inimigo fazer o que ele bem entender. Aí depois ele se revela, aí vem o juízo. Não, a palavra é clara. A retirada, a necessidade de retirar o povo do Senhor existirá sim, sem dúvida. Inclusive a abreviação do tempo, senão ninguém sobreviveria, como está em Mateus 24. E eu vou ler lá, aqui em Mateus 24, versos 29 diz: imediatamente após a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá e a lua não dará a sua luz. As estrelas cairão do céu e os poderes celestes serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem e todas as nações da terra se lamentarão. Todas as nações da terra se lamentarão. E verão o Filho do Homem vindo nas nuvens do céu com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos, com grande som de trombeta, e estes reunirão os seus eleitos dos 4 ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Então, mais claro que isso daqui, né? Imediatamente após a grande tribulação. Se existe algo, gente, que a gente tem que estar atento,
no momento, não é o resgate, embora você tenha que estar pronta para encontrar com Yeshua, que a palavra do Senhor fala, prepare-se para encontrar com o Senhor teu Deus. É todo dia, porque nós não somos imortais, né? Se acontecer do nosso último dia ocorrer aqui na Terra, a gente tem que estar preparado para encontrar com o Senhor. Através da consciência transformada, a fé verdadeira no que foi feito por nós. Não se trata de religião, se trata de compromisso de crer no que diz a palavra do Senhor. Crer que foi enviado o Filho para nos resgatar da condição de trevas que estávamos, porque todos estavam separados do Senhor. Então o Senhor enviou o seu Filho para ser o nosso Redentor, para ser o nosso resgatador, para ser o nosso mediador e salvador. Então é tudo através dele. Se eu não crer, se eu não buscar conhecer a fala dele em Mateus e confirmada em Lucas, Marcos, João, e depois continuar estudando Mateus para saber, né, depois que ele ressuscita, o que aconteceu. E aí por diante, todo o que foi dado ao ministério do apóstolo Paulo para que nós possamos nos instruir para saber como viver uma vida cristã de fato. Tá todas as instruções a partir de Mateus. Apocalipse é um livro de revelação que vai falar das coisas futuras e que eu creio que é a nossa geração que vai ocorrer. Então a gente tem que se preparar para quê? Para a tribulação. Né? Eu não acredito no retirar do povo de forma que não seja pela manifestação. Eu acredito no que diz a palavra. Então Mateus diz que é imediatamente após a tribulação daqueles dias. E eu creio que que não será uma tribulação, porque a Bíblia diz que é como nunca houve e jamais haverá essa tribulação. Correto? Então vai ser algo terrível. Claro que tribulações, como eu coloquei lá no vídeo acontecimentos, cada pessoa tem uma certa tribulação na vida. Nós tivemos aí uma questão de saúde pública geral, mundial, que foi uma tribulação. Existiram outras pandemias, né? Existiram outras catástrofes que veio para certos países, certas nações, como uma grande tribulação. Só que agora vai ser geral. É no contexto financeiro, da cadeia alimentar, que é o que afeta diretamente as pessoas. Então, quando tudo isso estiver ocorrendo, as pessoas serão obrigadas a se alinharem a um sistema de manipulação para levar as pessoas a negarem o Salvador. Por que disso? Eu coloquei a foto aí, vocês podem ter achado meio estranho, né? Que é de um cavalo rinchando, né? Quando tá bravo. Então é exatamente assim que o iníquo, apesar de ter dele, certamente ele vai apossar de um ser desprezível, né? Que se permitiu a isso, de um ser com uma aparência bela. Não vai ser de qualquer linhagem, vai ser de famílias, né? De poder aquisitivo altíssimo. Pessoa que tem poder de liderança, pessoa que tem facilidade de chegar e se comunicar e fazer com que líderes mundiais aceite, né, as suas regras para essa paz e segurança, ganhar aliados fortíssimos, né, para quebrar qualquer situações contrárias aos seus ideais. Então, ainda as coisas tá caminhando assim, né? Tá caminhando. Mas aí vai ser assim, tipo, aquela visita inesperada que você não tá esperando. As coisas vão acontecer assim, porque tudo já está preparado. Não pense que tem governo bonzinho no mundo, porque todos eles fazem parte dessa história para colocar esse iníquo no poder. Porque não adianta nada você ter um governo firme nas suas convicções para o melhor do seu país, mas que aderiu pautas
que vai nos escravizar no futuro. Entende? O que o cidadão comum precisa? Viver, ter lazer, ter saúde. Ele precisa ter acessos. Ele precisa ter o direito de ir e vir. Então tudo isso daí vai ser um caos terrível, né? Então não fique confiando em políticos, confie em Deus, confie em Yeshua. Se apega a Yeshua e peça por misericórdia para que dentro dessa tribulação ele nos guarde, assim como ele guardou os servos dele no momento de perseguição severa. E por que eu coloquei todas essas questões de forma muito resumida, tá? Porque existem muitos filmes aí que já relatam como que vai ser a situação. Muitos filmes, né? Por conta que a palavra, graças a Deus, o Senhor fala, se aqueles dias não forem abreviados, ninguém sobreviveria. Isso significa que muitos vão sobreviver. Porém, muitos podem não sobreviver, por conta de não negarem o seu Salvador, o Redentor. Aí Apocalipse vai falar daquele número de pessoas que estavam ali e eles ficam surpresos. Eu vou ler aqui Apocalipse 20, tá? Apocalipse 20, a partir do verso 1 vai dizer: Vi descer dos céus um anjo que trazia na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Lúcifer. Tá aqui Satanás, tá? E acorrentou por 1000 anos, lançou-o no abismo, fechou-o, pôs um selo sobre ele, para assim impedi-lo de enganar as nações, até que terminasse os 1000 anos. Depois disso, é necessário que ele seja solto por um pouco de tempo. Vi tronos em que se assentaram aqueles a quem havia sido dada autoridade para julgar. Vi as almas dos que foram decapitados por causa do testemunho de Jesus e da palavra de Deus. Eles não tinham adorado a besta nem a sua imagem e não tinham recebido a sua marca na testa nem nas mãos. Eles ressuscitaram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. O restante dos mortos não voltou a viver até se completarem os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Felizes e santos os que participam da primeira ressurreição. A segunda morte não tem poder sobre eles. Serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele durante 1000 anos. Então vamos entender isso aqui, porque aqui é onde eles pegam argumentos para colocar essa questão do arrebatamento secreto sem a manifestação do Senhor, porque não tem como, né? Ter a manifestação aí dele. Aí eles desconsideram Mateus 24 para dizer então que o povo vai ficar reinando por 1000 anos e depois... Um detalhe, é que se eu trouxesse aqui todas as mensagens, o vídeo não ia dar, né, para colocar no vídeo só. Vamos por parte. Versos 4 fala o quê? Que João está vendo tronos, em que se assentaram aqueles a quem havia sido dada autoridade para julgar. Vi as almas dos que foram decapitados por causa do testemunho de Jesus e da palavra de Deus. Os que foram decapitados foram ao longo da história aí, inclusive os discípulos, dando testemunho do evangelho, testemunho de Yeshua, eles foram mortos. A história, né, eu tenho um vídeo aí, volto a dizer, que é ali o trono de Satanás, que eles falam em Pérgamo. Muito interessante. Isso aconteceu lá, né, em Pérgamo. Essa coisa da execução. Terrível, né? Em Roma, perseguição e mortes sangrentas para eliminar esses que estavam dando testemunho do evangelho, testemunho de Yeshua. Eles não tinham adorado a besta nem a sua imagem e não tinham recebido a sua marca na testa
nem nas mãos. Eles ressuscitaram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Olha esse tempo, 1000 anos. O mesmo tempo que o iníquo está preso, é o tempo que todo esse povo está reinando. Porque claro, né? Tudo paulatinamente, assim. Teve ali os discípulos, depois vieram os cristãos, que se converteram. Aí depois vieram o pessoal do tempo da Inquisição. Então, né? Quase 1000 anos. 1000 anos os do tempo ali dos discípulos, do tempo que ele foi cerrado não, ele foi preso, né? No abismo. 1000 anos estão reinando com Yeshua. E certamente, né? Todos eles têm suas tarefas, né? Então, tudo isso está acontecendo. Então, só entender isso daqui já vai desmistificar, né? Agora, vamos adentrando aqui, mais para frente. Então, eles ressuscitaram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Aqui, entre parênteses, ele fala: o restante dos mortos não voltou a viver até que se completarem os 1000 anos. Ou seja, olha que interessante. Como é claro, né? Acredito que você já deve ter compreendido. Ele coloca entre parênteses porque ele sabia que isso ia dar um nó. Então, até ali, esses mártires, os mártires, né? João tem essa visão dos mártires e o anjo até fala para eles que foram que morreram pelo testemunho do evangelho e tal. Esses aí ressuscitaram e reinam, né? Com o Rei da Glória. Porém, depois, os que foram morrendo depois, os cristãos, todo esse tempo aí durante, né? Vou dizer aí quase 1000 anos, aqui tá falando 1000 anos. Nós estamos em 1000 e, segundo o calendário gregoriano, 2025, né? Então, dentro desse parênteses aqui, ele está colocando uma explicação que esses que morreram cristãos, remidos, não ressuscitaram, porque vão ressuscitar quando? Aí é onde entra Daniel. Os que morreram em Cristo ressuscitarão para a vida eterna e os outros, né, que não morreram, para o desprezo e para a condenação e desprezo eterno. Então haverá essa ressurreição, certo? Aí entenda, vão ressuscitar, Yeshua vai se manifestar, o perrengue está aqui solto, a gente está pedindo, clamando para o Senhor voltar, né, rapidamente, por misericórdias, né? Se tiver que morrer pelo Evangelho, não tem, o que não se pode é negar o Evangelho, né? Esta é a primeira ressurreição. Felizes e santos os que participaram da primeira. Felizes, porque esses mártires, eles ressuscitaram, eles estão ali reinando, né? Felizes eles são porque, né? Glória a Deus. Aí vem esses que vão ressuscitar lá em Daniel e eles não vão passar pela outra morte. Porém, aqueles que ressuscitaram depois, esses vão morrer novamente. Assim como o iníquo, os falsos profetas, os anticristos do mundo, os ateus, os que não se converteram, os que não creram na redenção. Infelizmente, os que não têm o nome escrito no livro da vida, né? Junto vão ter a morte junto com esses que já morreram. Então, esses vão morrer pela segunda vez, os que vão ressuscitar, está escrito em Daniel. Aí fala, felizes e santos os que participaram da primeira ressurreição. Aí fala, a segunda morte não tem poder sobre eles. Porque eles vão ressuscitar para a vida eterna, né? Serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele durante 1000 anos. Inclusive, gente, no nosso tempo, se acontecer, né, de muitos morrerem por não negar, porque essa tribulação ela vai ser terrível. Isso vai acontecer. Muitos morrerem por não negar a Yeshua. Então vão ressuscitar juntamente com esses, né? Antecedendo
Yeshua se manifesta, a pessoa morreu um dia antes, essa pessoa vai ressuscitar para a glória. Porém, os que morreram sem estar com seu nome escrito no livro da vida, não quiseram a oportunidade, vão ressuscitar e morrer de novo, e depois ser desprezado eternamente. É claro, né? O evangelho é claro. Aí aqui, vocês percebam, né? Que aí em seguida aqui vai falar da destruição do iníquo. Por conta que quando terminarem os 1000 anos, Lúcifer será solto da sua prisão. Ok. E sairá para enganar as nações que estão nos 4 cantos da terra. Aquele que o vídeo anterior eu falei disso, a questão do Gog, né? Então esse Gog, qual é o objetivo dele? Alinhamento para ganhar poder. Ganhando poder, ganha controle. Tendo controle, aí ele vai rinchar, porque ele sabe que ele tem pouco tempo e o propósito dele é destruir toda e qualquer possibilidade de transformação, de redenção, de santidade, por conta que as pessoas estão dispersas, e quanto mais dispersas para ele, melhor.